É Deus quem nos dá sempre grande vitória. É Deus quem nos dá sempre grande vitória. É Deus quem nos dá sempre grande vitória. Aleluia, 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 amém. 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 Eu quero ouvir a voz da igreja. É Deus quem nos dá sempre grande vitória. É Deus quem nos dá sempre grande vitória. É Deus quem nos dá sempre grande vitória. Aleluia, 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 amém. 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 Amém. Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir meditando na palavra do Senhor. Semana passada, nós tratamos aqui que o batismo com o Espírito Santo não é o fim da jornada. Nós aprendemos que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, nós falamos que é, hein? Quem lembra? A evidência inicial. Tem crentes que recebem o batismo com o Espírito Santo e ali estaciona. Mas, biblicamente falando, não é o fim. O batismo no Espírito Santo com o dom de línguas é uma evidência. O dom de línguas é uma evidência inicial. Nós não somos batizados para falar línguas apenas. Nós somos batizados no Espírito Santo para um mergulho profundo nas águas do Espírito. Fala línguas é a flor das águas. Há muita profundeza para o cristão mergulhar, para o cristão penetrar. A Bíblia diz, ó profundidade de riquezas, tantos da ciência como da sabedoria de Deus. Então aprenderam bem isso? Quando Jesus lhe batizar com o Espírito Santo, não fique alegre pensando que é o final, não. Ali é o começo. As línguas estranhas são evidências iniciais, não são finais. São evidências do quê? Eu gosto de ouvir o feedback da igreja. São evidências do quê, irmãos amados? É uma evidência inicial. Tem gente que fala línguas e depois parece que não aconteceu nada na vida dele, né? Tem deles que sai até com a cara tão assim da igreja, para não dizer lisa, glória a Jesus, né? Parece que não aconteceu nada, não muda nada, não cresce nada, né? Não edifica nada. Não é para isso que o Senhor nos batiza. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, é o princípio. Vamos abrir a Sagrada Escritura em Filipenses 3, de 13 a 14. Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3, 13 e 14. Vejamos aí o que é que o apóstolo nos diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. Não que já tenha alcançado. O 13. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam atrás, ou atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Um culto glorioso,
um culto onde Deus fala, um culto de fogo, um culto de manifestação. É um holocausto a Deus e Ele confirmou com fogo. É um sacrifício a Deus e Ele confirmou com a presença do seu Santo Espírito. Mas o que era que acontecia com a lenha depois de queimada, e com os holocaustos depois de queimados, e com os sacrifícios depois de queimados? Eles se tornavam o quê? Me ajude? Foi fraco. Não precisa ser doutor ou pós-doctor. O que era que eles se tornavam depois do sacrifício? Cinza. E a cinza era para ser retirada, e era para guardar no lugar limpo. Tinha um reservatório, um campo limpo, onde as cinzas do holocausto eram colocadas. Mas no outro dia, tinha que o fogo estar aceso com lenha nova. Diz que o sacerdote, cada manhã, ele colocava o que, irmão? Lenha. Pastor, o que é que isso representa? As nossas experiências passadas, elas têm que ficar num lugar limpo na alma, lá no coração. Aquela lembrança daquele dia, aquela lembrança do batismo com o Espírito Santo, aquela lembrança daquela cura, aquela lembrança daquela profecia, aquela lembrança daquela língua estranha com interpretação, aquela lembrança daquela revelação. Mas aquilo já passou, já queimou, já virou o que, meus amados irmãos? Cinza. Guarda na alma, guarda no lugar limpo da alma, mas põe lenha nova, põe lenha seca cada manhã, para continuar queimando com fogo novo. Tem gente que só tem cinza, né? Só tem as cinzas das boas lembranças das operações de Deus, quando? No passado. Mas não botou lenha nova. Pronto, ficou para lá. Jesus batizou, mas acabou, ficou na cinza. Jesus queimou, mas ficou na cinza. Glória a Deus, está guardado lá na alma, mas não tem fogo novo, não avançou, não cresceu, não prosperou. E nesta noite, o Espírito Santo, Ele quer nos renovar, para nós prosseguirmos para o alvo, prosseguirmos, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É o que revela, irmãos. Eu acho linda a Escritura, o casamento do Antigo Testamento com o Novo. É uma coisa linda, é uma coisa perfeita, é uma simetria perfeitíssima. Vamos para Ezequiel, glória a Deus, 47, versículos 3 a 5, Ezequiel. Você passa Isaías, Jeremias, Ezequiel. 47, versículo 3 a 5, glória a Deus. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Artelhos quer dizer tornozelos. Disse o profeta, colocou, artelhos é uma palavra arcaica, que só nas Bíblias antigas, as pessoas mais novas não sabem o que é artelhos. Mas é tornozelo, é a mesma coisa, só que é uma palavra antiga. Primeira água deu onde, meus amados irmãos? Nos artelhos, nos tornozelos. Aí o profeta parou, voltou. Foi assim ou não foi? Não. O profeta parou e voltou para a terra? Não. Sim ou não? Ficou contentezinho só fazendo assim com os pés, não foi? Não. Paulo disse, eu prossigo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu quero mais, eu quero mergulhar mais, eu quero entrar mais, eu quero desfrutar mais, eu quero receber mais, para eu dar mais, para eu produzir mais. Ele pôs os tornozelos na água, mas ele achou pouco. Aí daí o que foi que aconteceu? Prossiga, por gentileza. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Águas que me davam pelos... Subiu, foi ou não foi, irmão? Subiu ou não subiu? Primeiro começou nos tornozelos, e agora as águas estão onde, meus amados irmãos? No joelho. No joelho. Cada coisa dessa tem um significado, mas eu não vou falar hoje, que eu já falei aqui em outra ocasião, poderei falar outro dia, mas não é o caso. Hoje. Veja, a água começou no tornozelo, sobe para o joelho, prossegue. Paulo disse, prossigamos.
Paulo disse, não pare. Paulo disse, não se acomode. Paulo disse, o batismo no Espírito Santo é só o começo. Prossiga. A conversão é só o começo. Prossiga. A santificação é só o começo. Prossiga. Prossiga. Em todas as áreas. Nós temos que prosseguir e não nos acomodarmos. Prossiga. Você também. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Olha aí, começou nos tornozelos, passou para os joelhos, e agora já estava onde, meus amados irmãos? Nos lombos, na cintura, para quem tem, glória a Jesus. Quem não tem, paciência, glória a Jesus, né? Eu não tenho mais, glória a Deus, né? Aleluia! Mas aí a Bíblia diz, prossigamos, 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 prossigamos. Não vamos nos acomodar somente com o batismo e as línguas estranhas. Prossigamos, prossigamos, prossigamos. É evidência inicial. Prossiga. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que me deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Quem diz amém em nome de Jesus? Isso aqui fala de uma vida inteiramente mergulhada em Deus. Isso aqui fala de uma vida inteiramente dedicada a quem? A Deus. Paulo chegou nesse ponto. Paulo chegou nesse grau em Gálatas 2:20, eu não vou mandar pôr na tela, porque vocês conhecem. Paulo disse, já não sou eu quem vivo. Eu estou mergulhado, eu estou dominado. Ele é quem vive, Ele é quem vive, Ele é quem domina. Eu sumi, e Ele me cobriu, e Ele me revestiu, e Ele me dominou. Prossigamos. Nós pentecostais não podemos somente chegar nesse grau de falar língua, não. É a evidência, eu quero ouvir o grito da igreja. O falar línguas é a evidência o quê? Inicial. Ou foi tão fraquinha? Eu sei que tem gente que deixou uma quarta de charque no fogo em casa. Mas esqueça a quarta de charque. O batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas é uma evidência apenas o que, irmãos? Inicial. Prossigamos. Olha, irmão, que coisa linda. Paulo fala em Coríntios 12, ele fala dos dons. No Coríntios 13, ele diz, eu vou mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala no capítulo do amor. Glória a Jesus. O crente que mergulha, o crente que passa pelo capítulo 12 e mergulha no 13, ele está dominado. Ele está nadando. É água por baixo, água de lado e água por cima. É o Espírito Santo na vida dele. Com os dons. O capítulo 12 fala dos dons. E o 13? Do amor, que é o fruto. Quem diz amém? Amém. Tem gente que Jesus batiza com o Espírito Santo e ele fica pior do que o que era, ruim do mesmo jeito. Irmão, Jesus batizou. Não vou dizer que não batizou. Que se Jesus só batizasse gente boa, não tinha me batizado. Jesus batiza gente ruim. Não se escandalize não. Jesus batiza gente, batiza. Que é pela graça, não é por merecimento. Já vi moça desmantelada da unha do pé aos cabelos da cabeça. E Jesus batizar com o Espírito Santo e dá um dom lindo. E depois não melhorou não, continuou desmantelada do mesmo jeito. Aí vem a dúvida, batizou ou não batizou? Me ajuda a dirimir essa dúvida. Batizou ou não batizou? O que lhes parece? Batizou ou não batizou? O problema foi que a graça de Deus veio, Jesus batizou, mas ela não prosseguiu. Parou. Aleluia! Os sensacionistas, aqueles que não creem, eles dizem, os pentecostais, ele diz que é batizado com o Espírito Santo e tem pentecostal ruim. Tem. Mas não quer dizer que Jesus não batizou, não. E eles que dizem que são salvos e são ruins também. Não diz que é salvo e não é ruim? Né? Glória a Deus, meus amados irmãos.
O fato de alguém receber o batismo no Espírito Santo e não progredir, não é culpa do Espírito Santo. E nem que foi um batismo falso, não. Pode ter sido um batismo verdadeiro, porque o batismo com o Espírito Santo não é por mérito, não é por merecimento, é pela graça. Agora, compete ao crente água no tornozelo, água nos joelhos, água nos lombos, e água por cima e água por baixo, e água dos lados. Nicolau era cheio do Espírito Santo. O irmão está fazendo aqui um adendo. Nicolau era cheio do Espírito Santo, mas desviou-se. A Bíblia diz que lá na frente aparece a doutrina dos nicolaítas. Você sabe o que é a doutrina dos nicolaítas? Os teólogos pesquisam e descobrem que ele virou gnóstico, dizendo que tudo que se faz com o corpo não afeta a alma. Pastor, o que é o nicolaísmo? O nicolaísmo é um ramo do gnosticismo. Que Nicolau passou a ensinar que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não afeta a alma. Isso chama-se nicolaísmo. Aleluia! E ele não era cheio do Espírito Santo, ele foi cheio, não foi? Porque a Bíblia diz que quando foram separados os diáconos, a Bíblia diz que só podia ser diácono se fosse cheio de quê? Ele era cheio do Espírito Santo, mas ele não prosseguiu. Pelo contrário, ele o que, irmão? Regrediu. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Então o batismo com o Espírito Santo, ele é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, mas não é para parar ali. É para prosseguir, é para buscar, é para renovar, é para renovar diariamente, não é de congresso em congresso, de carnaval em carnaval, quando tem um congresso de jovens nas igrejas pelo Brasil afora. Não é só para renovar nesse dia, não. É para renovar de dia em dia. Amém? Irmão, quando Jesus lhe batiza com o Espírito Santo, é para você ter uma maior intimidade com Deus. Não é para você virar fanático e andar fazendo besteira e dizendo que foi Deus. Não. Não é para andar fazendo besteira dizendo que foi Deus. Toda besteira que o povo faz, diz que foi quem? Foi Jesus que mandou, irmão. Uma vez um irmão chegou no meu gabinete e disse: irmão, eu quero dizer que eu vou me embora para outra igreja. Eu disse: por que você vai? Porque Jesus disse que meu tempo aqui terminou. Tá certo. Fazer o quê? Mas Jesus tem juízo, irmão? Jesus tem juízo. Jesus não vai dizer isso, o Espírito Santo não vai dizer isso. E foi para um lugar, meu Deus, com só o sangue do Cordeiro. Aleluia, um lugar altamente poluído. Mas ele disse que foi o Espírito Santo que mandou, foi Jesus que mandou. Toda doidice que o povo faz, diz que foi quem? Foi Jesus que mandou. Eu estava orando, ainda diz mais que estava orando. Você estava orando nada. Você não estava nem rezando, quanto mais orando. Glória a Jesus. O pastor está dizendo aqui, foi Jesus que expulsou. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que quando você é batizado no Espírito Santo, você passa a ser mais íntimo do Espírito Santo. Você passa a ter comunhão mais perfeita e mais sensível à voz do Espírito Santo. Agora, pasme, o Espírito Santo nunca vai contrariar a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai contrariar a Bíblia. Se você diz que está sendo mandado pelo Espírito Santo e faz uma coisa contrária à Bíblia, não é o Espírito Santo. A Bíblia diz: provai os espíritos. É assim ou não é? Para saber se é de Deus. E como é que eu provo os espíritos, as vozes, para saber se são de Deus ou não? É para balizá-las, se elas estão de acordo com a revelação da palavra. A baliza é aqui. Porque o Espírito Santo jamais vai contrariar as Escrituras. Jamais. Quem foi que inspirou a Escritura? Quem foi que inspirou os 66 livros das Sagradas Escrituras? Quem foi? Quem foi? Pedro disse: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados, soprados, por quem? Pelo Espírito Santo. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. E o Espírito Santo jamais vai contrariar a palavra que Ele mesmo revelou. Não é? Glória a Deus. Não, o Espírito Santo não vai contrariar a palavra que Ele revelou. Então tem muita gente aí dizendo doidice, fazendo doidice,
e dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele diz a você as coisas, ele dirige, ele guia, ele orienta, ele ilumina, ele fala, mas sempre dentro dos trilhos das Sagradas Escrituras. Eu não vou bitolar o Espírito Santo. Não é você que vai bitolar o Espírito Santo, foi ele mesmo que lhe bitolou. Você tem que andar na bitola dele. O que é a bitola? É a medida, né? É aquela medidazinha, né? Um quadradozinho, né? Glória a Deus. Então, irmãos amados, quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente ganha uma comunhão, uma orientação, uma guia, uma direção, que tudo dá certo. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo guia. Você fica mais sensível. Diga glória para Deus por isso. Você acredita que o Espírito Santo fala ainda hoje com aqueles que estão ligadinhos com Ele? O batismo com o Espírito Santo, ele traz essa sensibilidade espiritual. Vamos ver Atos 8, glória a Deus. Atos 8 e 29, por gentileza. Louvado seja Deus. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Olha, irmão, ia passando uma carruagem na estrada para Gaza, e o Espírito Santo disse a quem, irmãos? A quem, meus irmãos? A Felipe. Faz o quê? Chega-te. E o que mais, meus amados irmãos? Te aproxima, ajunta-te a quê, irmãos? Irmãos, nós temos que ter essa comunhão, a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. Eu não quero contar minhas experiências, porque quando você conta suas próprias experiências, alguém diz que você está se exibindo. É bom contar a experiência de outros, para não dizer que você está se exibindo. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo, com a voz dele, mas não é bom falar. É bom falar de outros, das experiências de outros, porque evita alguém pecar, não é? Ficar dizendo que a pessoa está se exibindo. Mas, irmãos amados, um certo homem foi pastorear. A cidade de Roma estava destruída. A cidade de Roma estava acabada. Pestes, enchentes no rio Tibre, isso no final do século VI. E fome, e desastres, e a igreja também estava acabada com a doutrina ariana. Os arianos, a doutrina ariana tinha invadido a igreja, porque a heresia invade a igreja. Se não tiver cuidado, se o pastor não tiver cuidado, a heresia entra, vem na casa do vizinho. O fogo que pega na casa do vizinho, se você não tiver cuidado, pega na sua. Por isso que a doutrina aqui é com medo de que os fogos do mal invadam a nossa igreja. Vamos vigiar para o fogo do mal não entrar na nossa igreja. Os incêndios malignos. E alguém até se zanga comigo: pastor, não estou falando da igreja de ninguém, eu estou protegendo a igreja que Deus me confiou. Tenho nada a ver com a igreja de ninguém, mas eu tenho que ser o atalaia na igreja que Deus me confiou, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Quem diz amém? E esse homem, irmão, ele foi chamado para ser o pastor da igreja, o bispo da igreja. Mas não tinha governante na cidade, e ele teve que tomar conta das duas funções, porque o Império Romano havia caído, e ele tomou conta, já eram as invasões bárbaras, e ele tomou conta da parte religiosa e da parte civil, da parte espiritual e da parte civil. Irmão, ele reinou de 590 a 604, o nome dele era Gregório. Irmãos amados, esse homem, dentro desses 14 anos, ele conseguiu restaurar a cidade, a polis, e conseguiu restaurar a doutrina, e conseguiu restaurar a igreja. Aleluia. A cidade ficou um brinco. Mandou fazer canais, mandou fazer muretas nas margens do Tibre. A peste cessou, ajeitou os campos, e não sei como foi, eu não posso explicar agora. Eu sei que a agricultura prosperou. O Tibre não invadiu mais, a leptospirose, a peste desapareceu, os vírus, as malignidades desapareceram, e a igreja ficou restaurada espiritualmente, liturgicamente. A heresia foi embora. E alguém dizia: o que é que aquele homem tem? O que é que aquele homem tem que em 14 anos aconteceu tudo isso? Glória a Deus. E ele tinha um diácono chamado Pedro. E o Pedro, ele era curioso. Será que tem algum diácono curioso? Aleluia. Tem gente que pensa que é só mulher que é curiosa, mas homem também é. E o Pedro passou na casa pastoral, no palácio pastoral,
E, meus amados irmãos, ele viu uma luz de noite, um clarão, como se fosse uma luz, mas naquele tempo não tinha luz elétrica. E ele botou um tamborete e olhou por uma brecha da porta onde estava o pastor. E ele olhou e disse: que luz é essa? Parece de dia. Naquele tempo era candeeiro. E é uma luz clarão. E ele brechou por cima de uma brecha que tinha na porta. E quando olhou, o pastor estava sentado ao biror. Uma grande, naquele tempo as Bíblias eram grandes. Uma grande Bíblia aberta. Ele em êxtase. E um pombo branco no ombro, com o bico dentro do ouvido, cochichando. Foi a visão que o diácono Pedro teve. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer que sua vida dê certo, quem quer que tudo dê certo, levante a mão e diga: Espírito Santo, venha cochichar no meu ouvido. Eu quero ter comunhão perfeita contigo. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te, chega-te a este carro. Tem crente, o batismo com o Espírito Santo não é só para você falar a língua, não. É para você ter uma comunhão. A Bíblia diz que Filipe era cheio de quem, meus amados irmãos? De quem? Do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falava com ele, guiava. Ele vai te guiar até nas compras que tu vais fazer. Ele guia em tudo, porque Jesus está interessado em toda a nossa vida. Na vida espiritual e na vida o quê, meus amados irmãos? Se você vive uma vida reta com Deus, Ele te guia nos dois lados. Mas também se não vive, meu irmão, se a pombinha não está no teu ouvido, pensa nas besteiras que tu vai fazer na vida. Só vai dar errado. Por quê? Porque não tem a pombinha no ouvido, cochichando no ouvido. A pomba representa quem? Desde o batismo de Jesus, a pomba representa quem? O Pedro viu o quê no ombro do pastor? Uma pomba e o bico dentro de quê? Dos ouvidos. Aleluia. Prossiga na comunhão com o Espírito Santo, que Ele vai dizer as coisas para você. Ele vai lhe guiar. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo na sua vida. Os negócios vão dar certo. As coisas vão dar certo. Se der errado é uma prova para vir uma bênção maior lá na frente. Quem pode dizer glória para Jesus nas alturas dos céus? Aleluia, glória a Deus. O crente batizado do Espírito Santo é para ele ouvir melhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, igreja. A vida cheia do Espírito Santo, o crente batizado no Espírito Santo, é para ele ser mais sensível à voz, para obedecer o Espírito Santo. Vamos ver, são Atos dos Apóstolos 5,32, por gentileza. Atos dos Apóstolos 5,32. Crente batizado com o Espírito Santo é para prosseguir, e prosseguir também na obediência. Por favor. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Se Jesus lhe batizou com o Espírito Santo, você deve prosseguir na você vai ficar mais dócil, mais sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer: epa, olha, esse negócio não dá para você. Ele vai te avisar com antecedência. Ele vai te dizer: olha, esse negócio não dá. Esse negócio vai te levar para o abismo. Essa amizade vai acabar com você. Aí você: sim, Espírito Santo, está certo. Quem vai aí é o guarda. Eu já estou deixando e estou tomando o caminho que o Espírito Santo está me revelando. A vida cheia do Espírito Santo produz sensibilidade à voz do Espírito para obedecer o Espírito Santo. Ele revela, ele orienta: olha, esse negócio vai levar você ao pecado. Esse negócio vai levar você à destruição. Esse negócio vai levar você à ruína. E você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não vou entrar nesse caminho, não vai dar errado. Até no namoro, ele vai revelar para você. Ele vai revelar, não precisa nem vir um sonho, uma revelação. Ele vai revelar mostrando a você. Ele vai lhe dar ciência. Ele vai lhe dar compreensão. Ele vai lhe dar discernimento. Tinha um irmão que ele estava namorando com uma moça. E ele era crente, mas não prosseguiu.
no desenvolvimento. Aí ele estava orando, Jesus, me revela se essa moça é minha, me revela, Senhor, me revela. Irmãos, ele pensava que vinha um anjo, ele pensava que vinha um sonho, uma revelação. Não, nem chegou anjo, nem chegou sonho, nem revelação. Ele estava dizendo, Jesus, me revela se essa moça é a minha. A moça parecia uma crente fervorosa. Mas, irmão, ela deu uma brigada na rua onde morava, que juntou urubu, gavião e carcará. Que era que Deus brigou com todo mundo. O que era que Deus estava falando para ele? O que era que o Espírito Santo estava dizendo a ele? Cai fora. Mas ele não entendeu. Ele esperava que viesse um anjo. Não, irmão. A pessoa entende. A pessoa que ela está em comunhão com o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo mostra. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo dá discernimento. As anteninhas são assim, ó. Captando as mensagens dos céus. Eu ia separar um obreiro. Eu disse, eu vou separar um obreiro. Glória a Jesus. Eu digo, Jesus, eu preciso separar aquela pessoa para ajudar. Não tem gente que o pastor tenta separar para ajudar? Tem ou não tem? Tem gente, irmão, todo pastor já cometeu esse pecado. Todo pastor que já apresentou obreiro já cometeu esse pecado. De tentar separar para ajudar. E no fim não ajuda nada. Que quem é ruim, morre ruim. É Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, Gabriela. E eu com a minha bondade, meu coração melhor do que o coração de Jesus, eu disse, vou separar aquela pessoa. Mas eu fui orar. Eu oro todo dia. Não oro como muita gente. Tem gente que diz que ora a noite toda. No outro dia amanhece pior do que uma cobra. Eu não oro muito assim não. Mas eu oro. E eu oro, Jesus me mostra. Jesus confirma. Irmãos, eu viajei e deixei uma pessoa dirigindo o culto. Irmão, e essa pessoa que eu pensei que ia ser diácono, irmão, desacatou a pessoa que estava dirigindo o culto e deu um xingamento e saiu da igreja xingando, e saiu da igreja amaldiçoando, e saiu da igreja virado num cascavel. Quando eu cheguei de viagem, me disseram, olha pastor, fulano quase bate no irmão. Ele, membro da igreja, e o que estava dirigindo o trabalho era um evangelista. Eu digo, meu Jesus, ele, membro da igreja, quem engoliu o evangelista vivo? E se eu separar para diácono? Pastor Pereira, de saudosa memória, dizia, olha, se um camarada tem um canivete na mão, quer me matar, e se eu der uma peixeira 12? Meu irmão, cortei na hora. E eu disse, tira da lista. Tira da lista. Tira. Quem foi que fez ele fazer aquilo? Quem foi que fez ele fazer aquele escândalo? Quem foi que fez ele mostrar as unhas que estavam escondidas? Quem foi? Precisava Deus falar mais? Precisava Deus mandar um anjo? Precisava Deus mandar um arcanjo? Precisava? Não. O Espírito Santo. Eu digo amém. Tira. Não tem uma língua estranha assim. Tira. Pronto, glória a Jesus. Tirei. Aleluia. Glória a Deus. Quem dá glória para Cristo, o Espírito Santo fala, ele abre, ele alarga. O pastor de uma igreja que não estiver em comunhão com o Espírito Santo está perdido. Perdido. Se ele não estiver afinadinho com o Espírito Santo, ele estará perdido. O pior que alguém diz, perdido da Silva. Diga isso não, que tem muita gente da Silva na igreja. Diga perdido de Lima, glória a Jesus. Para não ofender ninguém. Hoje em dia tudo ofende, né, irmão? Misericórdia. Meus amados irmãos, você vê que o Espírito Santo, ele nos leva à obediência. Quando a gente vai desenvolvendo, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai se desenvolvendo, prosseguindo, ele vai revelando, vai dando obediência, vai dando direção, vai dando guia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 2, 12 e 14. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 2, 12 e 14. Aleluia. Perdão, capítulo 2, versículo 12, 13 e 14. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual? A palavra espiritual no grego é pneumático. Pneuma quer dizer o sopro, o vento, o espírito. O homem espiritual é o guiado pelo pneuma, é guiado pelo Espírito Santo, é dirigido. No passado, no tempo dos pais da igreja, no tempo dos pais do deserto, tinha uma expressão que dizia pneumatóforo. O que é um pneumatóforo? É uma pessoa que era dirigida, guiada, possuída pelo Espírito Santo. Atingida, dirigida, possuída pelo Espírito Santo, pneumatóforo. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele faz o que, irmão? Ele faz o que, irmão? Discerne. Ele tem um senso crítico. O Espírito Santo cochicha na mente dele. O Espírito Santo cochicha na mente dele, no coração dele. Louvado seja Deus. E dá a ele o dom de discernir. Discernimento quer dizer críticos no grego. Ele tem um senso crítico. Ele tem um senso de saber o que é e o que não é, o que vai dar certo e o que não vai dar certo, o que é bom e o que é ruim. Aleluia. Isso precisa o pastor, isso precisa o pai de família. Meu irmão, não é só o pastor que precisa de discernimento, não. É todo crente precisa, todo crente precisa. Precisa na igreja, precisa em casa, precisa na faculdade, precisa no colégio, precisa no trabalho, na repartição, na construção, para tudo você precisa de discernimento. E só quem pode dar é o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, Deus não é só para falar língua, é para você prosseguir, e você prosseguir nessa área, na área de discernimento. Aleluia. Para não tomar decisões o quê? Precipitadas, decisões erradas. Um dia eu viajei e na minha ausência apareceram 5 graves problemas na minha ausência. E me telefonaram: pastor, olha, aconteceu isso de manhã, quando foi 11 horas, pastor, aconteceu mais isso. Quando foi 3 da tarde, pastor, aconteceu mais isso. No outro dia de manhã, pastor, aconteceu mais isso. E no outro dia, 11 horas, quando completou 24 horas, aconteceu mais isso. O que é que nós fazemos, pastor? Eu disse: nada. Não faça nada, eu vou orar. E o Senhor vai dar o discernimento, o que é que se deve fazer. Aleluia. Irmão, dentro de uma semana, Jesus resolveu 4 problemas. Quem diz glória a Deus por isso, meus amados irmãos? Mas é preciso discernimento. E esse discernimento quem dá é o Espírito, é o homem espiritual. Quer dizer, o homem que é a mulher que é conduzida pelo Espírito, orientada pelo Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é para lhe levar a esse patamar. Não é só para falar língua. Não é só para falar língua. Falar língua é evidência o quê? Eu queria que a igreja decorasse isso. É evidência o quê, irmão? É só o começo. Não é o fim, não. Louvado seja Deus, você precisa disso. Louvado seja Deus. Você vai receber de Deus palavra. Você vai receber de Deus sabedoria. Você vai receber de Deus iluminação, que vai causar admiração lá na sua repartição, onde você trabalha. Todo mundo fica: mas não é possível. Coisa que ninguém tinha solução. Chama aquela crente do cocó.
Aí você chega lá, olha, irmão, e no seu... Aí você, o Espírito Santo já vai cochichando no seu ouvido. Diga assim, diga assim, diga assim, diga assim, diga assim. É quando você abre a boca, o povo... Foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Foi assim ou não foi? Quem chegou lá? Daniel. José, quem está lembrado? José perante Faraó. Quando José terminou de falar, um problema que não tinha solução, Faraó disse, aí José disse, olha Faraó, o problema é assim, as 7 vacas gordas são isso, as 7 vacas magras são aquilo, e foi repetido por conta disso, e por conta daquilo, e você procura um homem sábio, procura um homem inteligente, para resolver assim, para resolver assim, para resolver assim. Ele não disse, sou eu, ele disse, procure. Aí Faraó abriu a boca e escanchelou. Quem já ouviu falar dessa palavra? Escanchelou. Faraó escanchelou a boca e disse, onde é que eu vou achar um homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, onde ele chega, ele não cria problema, ele traz solução de problema. Os magos de Faraó conseguiram resolver. Os magos de Faraó conseguiram resolver o problema, equacionar a situação, sim ou não? Quem foi que conseguiu? Porque o próprio Faraó disse, esse homem, ele tem o Espírito de Deus. Dá para dizer amém? Nós somos batizados com o Espírito Santo para... A língua estranha é só inicial. É só o início de uma caminhada longa de bênção, de revelação, de esclarecimento, de causar. Irmão, o mundo está ficando contra a igreja. Os governos estão ficando contra a igreja. Os juízes, os supremos estão ficando contra a igreja. Mas se Deus derramar o Espírito Santo, a igreja vence, a igreja vence, a igreja vence. Porque não tem quem possa com o Espírito Santo e com um crente cheio do Espírito Santo. Não tem quem possa. Faraó vai se dobrar. Nabucodonosor, quando Daniel foi falar, o que foi que Nabucodonosor disse? Glória a Deus, né? Nesse homem há o Espírito dos deuses santos. Ele não conhecia o Deus verdadeiro, ele só conhecia o politeísmo. Esse homem tem o Espírito dos deuses santos. Causa admiração, causa admiração. Nabucodonosor ficou admirado com Daniel. Faraó ficou admirado com José. Mas qual era a diferença na vida de José? Qual era a diferença na vida de Daniel? É que eles eram cheios do Espírito. Foi fraco, cheios de quê? Do Espírito. Fala a língua, é só a evidência inicial. Dá para dar glória a Deus, igreja? Quando Jesus saiu do Jordão, olha para cá. Quando Jesus saiu do Jordão, não vai dar tempo de ler. Quando ele saiu do Jordão, quem foi que desceu sobre ele? Foi fraco. Meu Deus, a fome está grande na igreja. Hein? Quem foi que desceu sobre Jesus lá no Jordão? Em forma de quê? Só um adendo. Só um adendo. No Pentecostes ele desceu como o quê? Como língua de quê? De fogo. Mas quando ele desceu sobre Jesus, ele desceu como? Uma pomba. Por quê? Então, muito bem. Sabe por quê? Por que não desceu como fogo? Porque o Espírito Santo não desceu como fogo em Cristo. Porque Cristo não tinha o que queimar. Cristo não tinha pecado para queimar. E por que ele desce como fogo em mim e você? Por causa da ruindade, por causa do desmantelo, por causa do que não presta, que precisa queimar. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus. Se eu fosse você, eu daria glória ao nome de Jesus. Em Cristo, ele veio como pomba. E em mim, você, ele vem como fogo. Oh, glória, dá glória, igreja. Coisa boa, irmão. Está esquentando, viu? Está esquentando, bendito seja o Senhor. Eu não sei se tem fogo aí ou se só tem cinza. Quem tem fogo na alma, quem tem pelo menos uma brasinha, levante a voz, levante a mão e adore a este Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi ou não foi? Ele como Deus, ele não precisava, mas como homem, ele precisava do auxílio do Espírito Santo.
quando ele abria a boca, o que era que acontecia com Jesus quando ele abria a boca? São Mateus, capítulo 13, versículo 54. São Mateus 13, 54 a 55, por favor. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Olha um crente cheio do Espírito Santo, o que é que acontece com ele? Aleluia! E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam. Peraí, quando Jesus ensinava nas sinagogas, o que era que acontecia com os ouvintes? Se maravilhavam. Foi fraco. O que era que acontecia com os ouvintes? Se maravilhavam. Sim, mas por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Prossiga, por favor. E diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Prossiga. E não estão entre todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? Olha aí. Olha aí. Volta, por favor, para o versículo 56. Versículo 55, por favor. Glória a Deus. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? A gente não vê esse menino se criar aqui serrando madeira. A gente não conhece o pai dele, José, o carpinteiro, que mora ali na rua do Oco. Glória a Jesus. Aleluia. Deus já me deu a graça de estar, irmão, nessa casa em Nazaré. Essa casa ainda existe. É uma casa de pedra. Ela está abaixo de uma igreja que foi construída por cima. Louvado seja Deus. Os arqueólogos dizem que é 100% a probabilidade de ter sido a casa de José. Parece que eu estou vendo Jesus adolescente. E José, meu filho, vai buscar o serrote. Meu filho vai buscar o formão. Meu filho vai buscar o prego. Meu filho vai buscar isso, vai buscar aquilo. E Jesus trabalhando, e Jesus aprendendo. E Jesus entregando móveis. Jesus entregando tamborete, entregando cadeira. Jesus ajudando o pai nas construções, no trabalho de madeira. Louvado seja Deus. E Jesus cresceu ali. Mas quando ele foi para o Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E quando ele volta para Nazaré, ele abre a boca. E todo mundo diz: o que é isso? O que é isso? De onde foi que veio isto? 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 Eles não sabiam que Jesus tinha sido cheio do Espírito Santo no Jordão. Língua estranha é evidência inicial. Tem muito mais. Tem muita riqueza. O batismo no Espírito Santo é uma porta aberta para um tesouro cheio de ouro, cheio de joias, cheio de prata, cheio de diamantes espirituais. Quem diz amém? Amém. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Salomão, irmãos, é tipo de Cristo. Salomão é tipo de Cristo. Vamos para 1 Reis 4 e 28, por gentileza. Primeiro livro dos Reis 4 e 28. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. 1 Reis 4 e 28, por gentileza. E traziam a cevada e a palha. Um minutinho só. Eu tomei nota disso hoje à tarde. 1 Reis 4 e 28, não é isso? 29 é a sabedoria de Salomão. Pronto, 29. Então foi lapso. 29, por favor. É 29 mesmo, é a vista que está curta. Glória a Deus. O óculos vencido. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração. Salomão é tipo de Cristo. Eu fui procurar o que é coração aqui no hebraico, e eu não entendo hebraico, mas os meus amigos que entendem de hebraico, eu consultei-os agora pela tarde, e eles me disseram que coração no hebraico é a parte interior do homem, que abrange a inteligência, a alma, enfim, toda a parte interior. Diz que Deus deu a Salomão o que, meus amados irmãos? Largueza. Diz que o coração dele, a alma dele, o entendimento dele era assim, ó.
Eu fui procurar o que é largueza, e os meus amigos que entendem de hebraico, eles disseram que hebraico, no hebraico é rachab, que quer dizer um lugar espaçoso, amplo. Jesus te batiza com o Espírito Santo, não é só para falar língua, é para te dar uma inteligência, uma amplidão, que em vez de você criar problema onde chegar, você vai o que, irmão? Resolver. Olha, irmão, o crente que onde chega ele cria problema, ele não está cheio do Espírito Santo. Porque o cheio do Espírito Santo ele discerne. O cheio do Espírito Santo ele causa admiração. Não é admiração ruim, porque tem gente que onde chega causa admiração ruim. É verdade? Meu Deus, eu nunca vi eu estou admirado. Eu já vi gente ruim, mas desse jeito eu não creio em Deus Pai. Mas não é para causar admiração ruim, é para causar admiração boa. Diz que a rainha de Sabá ficou o quê, igreja? A rainha de Sabá, quando chegou lá, ficou o quê? Encantada, admirada. Mas não foi com a doidice de Salomão, foi com a sabedoria. Irmão, tem gente que espanta até o cão, com a falta de juízo. Diz que tinha uma mulher que era tão preguiçosa, tão preguiçosa, tão preguiçosa, que o marido foi trabalhar numa roça e só tinha um ovo para botar na farinha dentro da lata para levar para a roça. E ele, mulher, te acorda, cozinha meu ovo. Cozinha meu ovo que eu preciso botar na farinha para levar para almoçar, que não tem outra coisa. Ela me deixou dormir, Aí ele disse, se você, eu vou lá fora resolver o problema. Se quando chegar o ovo não tiver cozinhado, eu dou uma pizza. Naquele tempo podia, hoje não pode não, tem a Maria da Penha. Aí, irmãos, ela pegou, irmão, botou o ovo numa colher, botou o candeeiro aceso num tamborete, ela na cama com a colher, o ovo no fogo do candeeiro. Quando o marido entrou no quarto, ela estava cochilando e o ovo estalando na colher. O marido disse, mulher, que armada do diabo é essa? O cão saiu de atrás da porta e disse, armada minha, mesmo não, eu estou aqui admirado com essa glória a Jesus. Tem gente, irmão, que admira o cão, de tanta ruindade, de tanto desmantelo, de tanta preguiça, de tantas... Olha. Mas o cheio do Espírito Santo, ele causa admiração, não é de coisa ruim, ele causa admiração de coisas boas. Aleluia. É uma sabedoria, é um coração largo, onde ele chega uma bênção, onde ele chega uma maravilha, o povo fica admirado, mas fica admirado no sentido positivo. É o leb rachado em hebraico. Leb é a alma, é o interior, né? E rachado é amplidão. Louvado seja Deus. Irmão, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. Línguas estranhas nas escrituras. Eu nunca vi uma precisão tão teológica como a dos nossos pais pentecostais. Eles disseram que o batismo com o Espírito Santo, a evidência de língua, é evidência inicial. Porque tem muita água profunda para você andar. Pegadinho na mão do Espírito Santo. E o Espírito Santo é por aqui, 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 é por aqui. Quem diz amém? Quem diz amém? Quem diz amém outra vez? Amém. Vamos para 1 Coríntios 14. Eu vou terminar daqui a pouco, tenham paciência comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então você é batizado no Espírito Santo, você não deve perder a graça de falar em línguas. Você não sabe o quanto é importante falar em línguas estranhas. Não é tudo, mas é uma porta aberta. É a porta por onde você entra para alcançar esses tesouros. É a porta. Falar em línguas é a porta por onde você entra. Irmãos, estão desprezando o dom de línguas. Pessoas inimigas de Deus. Quem fala língua, isso não serve para nada. Falar língua é besteira. Não, senhor. Não é tudo, mas é uma porta aberta para as demais bênçãos. Falar língua não é besteira. Não brinque com língua estranha. Não brinque, não fique com galhofagens, porque é coisa séria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui, irmãos amados, 1 Coríntios 14, 2. Olha aqui, isso aí já é para os batizados. Para quem já foi batizado no Espírito Santo, por favor. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, não deixe esfriar.
Conserve a chama acesa, principalmente nas orações. Porque a Bíblia diz que quando a gente ora com o Espírito Santo, no Espírito da gente, a gente ora por mistérios. Você está intercedendo por coisa que você não sabe, o Espírito Santo sabe. Quando você ora em línguas, você não sabe a força, porque coisa que você não percebeu, o Espírito Santo percebeu e lhe deu uma linguagem espiritual para você orar. Por coisas que você não sabe, porque é mistério. O que é mistério? Eu fui procurar o que é mistério. Mistério, meus amados irmãos, significa coisa oculta. Mistério significa coisa que não chegou a nosso conhecimento. Mistério significa coisa que nós não sabemos. Mysterion no grego. Quem ora em línguas, em espírito, fala de mistérios. Você vai orar por uma causa, você vai orar por uma pessoa, você vai orar pela pátria. E o Espírito Santo sabe onde precisa atingir o problema. Aí você começa, Senhor, estenda as tuas mãos. Aí começa a citar a Bíblia. Senhor, a tua palavra diz assim. Aí o Espírito Santo lhe toma. Aí você começa a falar em línguas estranhas. Para você é mistério, mas o Espírito Santo está dando a injeção no lugar certo, naquele mistério que você está orando. É mistério para você, mas não é mistério para o Espírito Santo. Quem diz amém? Nós precisamos voltar a valorizar o dom de línguas. Nós precisamos voltar a valorizar a manifestação de línguas, porque a manifestação de línguas é uma riqueza que Deus nos dá para orar por pessoas, por instituições, por problemas, por dificuldades. E o nosso alcance é pequeno. Aí o Espírito Santo diz: agora o seu entendimento vai fechar e eu vou abrir a minha porta. Aí o seu entendimento se cala e o entendimento do Espírito abre. Aí ele começa você orar em línguas estranhas. São as línguas que ele está lhe dando para você orar por aquele problema na linguagem do Espírito, e a oração fica eficaz, porque é o próprio Espírito Santo que está lhe dando as palavras para orar por aquele caso específico. Aleluia. Você que nunca mais orou em línguas, você precisa buscar. Jesus, renova em mim o dom. Eu quero voltar a orar em línguas estranhas. Eu fui a São Paulo em 1986, 87. Aliás, 1996, mais ou menos, 1996. E meus irmãos, eu fui numa casa de oração, num seminário, e nesse seminário tinha uma capela de oração. Irmão, quando eu entrei, só tinha um homem orando. Um senhor de mais ou menos uns 38 anos, ele estava orando. Mas, irmão, ele estava numa briga. Eu sentia que ele estava brigando. Eu senti que ele estava repreendendo. Ele só orava em línguas. Aleluia. Eu entrei na capela com outros pastores. A gente ficou caladinhos, nos ajoelhamos ali e não tivemos nem coragem de abrir a boca, porque aquele irmão que estava orando, ele estava guerreando no mundo espiritual e repreendendo potestades. Eu senti que ele estava repreendendo demônio. Ele estava numa guerra só em línguas. Em línguas, mas uma autoridade, que não era ele que estava orando, era o Espírito Santo que estava dando as palavras da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem ora em línguas, ninguém o entende, nem ele próprio, porque em espírito ele fala mistério para você, mas não para Deus. Aleluia. E você vai ser edificado. Vamos ver, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4, por gentileza. 1 Coríntios 12, 4. 14. Aliás, 14, por favor. 14, 4, por gentileza. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. O que fala línguas estranhas, o que é que ele faz, irmão? Edifica a si mesmo. Eu fui procurar o que significa a palavra, vou já terminar o sermão. O que significa a palavra edificar. Edificar, no grego, é oikodomel, oikodomos. O que quer dizer oikodomos no grego? Oiko no grego é casa. Aliás, é edificar. Oiko, domos, é edificar a casa. Domos também é misturado com latim, que significa casa. E oikos quer dizer edificar, levantar a casa. Um crente que ora em línguas, ele edifica uma casa. Não uma casa fora, mas uma casa dentro da sua alma. Ele levanta fortalezas espirituais.
Ele levanta paredes de pedra espirituais. Quem ora em línguas, quem fala em línguas estranhas, edifica-se. Edificar quer dizer colocar uma pedra em cima da outra. E eu fui procurar a fundo, irmãos amados, significa construir uma casa com tudo que se necessita nela. É construir uma casa do alicerce ao acabamento, ao teto e ao acabamento. Quanto mais você ora em línguas, quanto mais você ora em línguas estranhas, mas Deus está trabalhando na sua vida e está edificando uma casa com toda a riqueza, com toda a beleza, com todo o aparelhamento, com todo o aperfeiçoamento. Você diz amém em nome de Jesus? Amém. Você diz amém em nome de Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quem fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Não despreze o falar em línguas. É mistério que vai lhe edificar. Está construindo algo dentro de você, está edificando, está fortalecendo, está lhe trazendo dons. Através de línguas estranhas vem riquezas, vem pedras preciosas, vem mármore, vem granito, vem joias. Você vai se edificando a você mesmo. Quem pode dizer glória para Deus? Nós vamos ficar de pé para fazer uma oração, Senhor. Aleluia. Não é o término do culto, ainda temos 5 minutos. Ainda temos uns 10 minutos de culto. Estamos dentro da hora. Não saia, por favor. Não saia. Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter as contribuições. Irmão, quem crê nessa palavra que foi pregada nesta noite? Quem já é batizado no Espírito Santo? Quem já é? Levante a mão, por favor. Quem, por favor, baixe. Quem não foi ainda batizado no Espírito Santo, não tenha vergonha. A nossa igreja é muito pequena. Não dá para chamar para frente. Mas Jesus te batiza aí onde você estiver. As línguas, elas vêm à cabeça. Pousaram sobre cada um deles as línguas. E não tenha medo, porque o Pai não dá pedra a quem pede pão, e nem dá cobra a quem pede peixe, e nem dá, o que mais? Escorpião a quem pede ovo. Ele só dá coisa boa. Aleluia. Feche os olhos. Você que é batizado com o Espírito Santo e nunca mais falou em outras línguas, Senhor, neste momento eu quero fazer uma simples oração. E eu quero apresentar a igreja aqui no Farol. Eu quero apresentar a igreja em Maceió. Eu quero apresentar a igreja em Alagoas. Eu quero apresentar a igreja fora de Alagoas. Eu quero apresentar a igreja no Nordeste. Eu quero apresentar a igreja no Brasil. Eu quero apresentar a igreja no mundo inteiro. E pedir um derramamento do Espírito Santo. Senhor, batiza no Espírito Santo, aleluia. Aqueles que não foram batizados ainda, aqueles que não provaram o seu Pentecoste, aqueles que não provaram o derramamento, Senhor, e aqueles que já provaram, que eles prossigam, que eles recebam o renovo, que eles recebam iluminação, que eles recebam a glória de Deus, que eles recebam o poder do Espírito Santo. Batiza, Senhor, agora, batiza, renova aqueles que já foram batizados, mas perderam o dom, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar.